São Lucas, o capítulo 22, o versículo 39. Quando você achar, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e lhe confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Diga comigo: dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos essa noite de ouvir o Senhor. É um privilégio estar na sua casa em domingo à noite, Pai, recebendo da tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração essa noite, Pai. Que ela possa ministrar ao nosso coração a tua verdade e nos libertar, e nos restaurar, e nos edificar para o louvor da tua glória. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu querido. Fique à vontade. O tema da mensagem é Getsemane, o lugar da prensa. Getsemane, o lugar da prensa. Não sei se você conhece todo esse contexto bíblico, mas aqui é um momento tão crucial na vida de Jesus. Esse momento é um momento tão significativo na vida de Jesus, porque aqui nós temos, nos capítulos anteriores, Jesus sendo ungido por uma mulher pecadora, que ungiu o seu corpo, ungiu os seus pés. Alguns fariseus não concordavam com aquela atitude daquela mulher, mas ela, de uma forma ousada, quebrou o seu vaso de alabastro, o seu perfume mais caro, e derramou sobre o corpo do Senhor. Mais para frente você vai ver a última ceia. Jesus reuniu os 12 discípulos, era Páscoa. Eles estavam em um cenáculo. Ali, o traidor é revelado. A Bíblia vai dizer que o demônio entra no corpo de Jesus, de Satanás, entra no corpo de Judas, e Judas sai de uma forma correndo para entregar o corpo, para entregar Jesus. O clima está tenso. O ministério de Jesus agora, com seus 11 discípulos, porque um já havia se indicado traidor, começa de uma forma a ficar muito preocupante. Há uma tensão. Jesus precisa ser entregue na cruz do Calvário. Os dias estão se aproximando. E ele agora se retira com 3 discípulos. Quantos discípulos? 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Eles se retiram para esse lugar chamado Getsemane, um jardim. E ali Jesus leva esses 3 homens, esses 3 discípulos, e fala assim: olha, fique orando enquanto eu vou orar em particular. Fique orando enquanto eu vou estar orando em particular. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai orar em particular. E aquele momento foi um momento tão de agonia no ministério de Jesus. Foi um momento tão tenso no ministério dele, que ele começa a orar. E uma oração tão conflitante que Jesus faz é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice da tua ira. Mas contudo, seja feito a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus suou sangue.
É um momento difícil. E ao mesmo tempo que é um momento difícil, agora ele chega e vê os 3 discípulos dormindo. 3 discípulos pelo qual foi chamado para orar juntamente com ele. Agora esses 3 homens estão dormindo. Jesus fala: olha, orai e vigiai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Getsemane quer dizer prensa. Getsemane quer dizer prensa. Era onde eles colocavam e retiravam dali o óleo de um azeite. Havia várias oliveiras plantadas naquele local. E uma forma tão artesanal de tirar o azeite da azeitona era colocando ela sobre uma pedra e colocando em cima uma tábua e colocando as pedras para extrair o óleo dela. Era um lugar de pressão, era um lugar de prensa. E Jesus está literalmente sendo pressionado. Literalmente seu ministério está sendo pressionado. Sua vida está sendo pressionada. Ele está em oração incessante. Suor de sangue sobre o seu rosto. Os seus discípulos dormindo. E nesse momento tão conflitante, meu querido, é que eu quero trazer para você a nossa primeira aplicação. É porque todos nós ou estamos passando ou vamos passar por Getsemane. Todos nós um dia na nossa vida vamos passar por esse momento de pressão, de sermos pressionados, de sermos conflitados, confrontados. Muitas das vezes nós não vamos ter aplausos, plateia vendo a gente passar por esse momento, vamos passar sozinhos mesmos. Vão ser momentos difíceis, sim. Vão ser momentos dolorosos, sim. Vão ser momentos de chorar, sim. Esse é o momento que não tem como a gente fugir. Todo mundo vai ter um Getsemane para passar aqui. Todo mundo. Todo mundo vai ter um momento que vai orar e Deus não vai responder. Todo mundo vai ter um momento que a gente vai clamar e não vai ouvir a voz de Deus. E parece que a gente está sozinho. É assim que Jesus está se sentindo. Ele está ali suando sangue, clamando ao Pai, pedindo: Pai, passa de mim esse sofrimento, passa de mim esse cálice. Nós vamos passar, irmãos. Nós vamos enfrentar os Getsêmanes da vida, mas toda vez que o Getsemane nós passamos por ele, é para extrair o melhor azeite de nós. Toda vez que nós passamos por tribulação, é para Deus extrair o melhor de nós. Toda vez que você está sendo pressionado, é porque o Senhor quer extrair o melhor de você. Esses momentos de prensa são momentos que não são fáceis na vida. Esses momentos são momentos que Deus não fala, que a glória de Deus não aparece, que parece que nós chegamos ao fim. Mas nesses momentos, preste atenção, a Bíblia vai dizer no primeiro versículo que nós lemos, 39, e Jesus, como de costume, se retirou para orar. Ele se retira como de costume ele fazia. Sabe por quê? O Getsemane é um esconderijo para nós. O Getsemane pode ser para você um lugar de aflição, mas é para você também um esconderijo. É onde você vai estar orando, é onde você vai estar se guardando, é onde você vai estar protegendo, é onde você vai estar confiando no seu Deus, é onde você está passando pela pressão, sendo pressionado, mas é um momento que você não vai ceder, é um momento que você vai entregar, é um momento que você vai estar orando mais, intercedendo mais, como de costume. Jesus, pela pressão, ele não cedeu. Mesmo passando por esse momento difícil, ele teve forças para orar. Ele teve forças para clamar ao seu Pai. Ele teve forças para interceder. Ele teve forças para buscar ajuda. Será que você tem força essa noite para interceder? Será que você tem força à noite para clamar ainda? Preste atenção. Nunca tente passar o Getsemane sozinho. Sabe o que eu percebo nas pessoas? Elas buscam isolamento.
Todo sinal de isolamento é um sinal que alguma coisa não está bem com você. Vou repetir. Todo sinal de isolamento é um sinal que alguma coisa não está bem em você. Nós estamos falando de Jesus que fez muitos milagres. Nós estamos falando de Jesus que ressuscitou Lázaro, que multiplicou pães e peixes. E agora Jesus, de uma forma tão linda, ele chama 3 homens para orar junto com ele. Ele não vai sozinho. Ele não está indo para o lugar da pressão sozinho, não. Ele está falando: Pedro, Tiago e João, vou passar um mês difícil. Vem comigo. Eu preciso de vocês. Está passando problema no casamento e não procura ajuda? Está passando um momento financeiro na empresa e não procura ajuda? Está passando um momento psicológico difícil, emocional difícil, abalado e não procura ajuda? Está se isolando por quê? Não pede uma oração, não pede um conselho, se isola, se foge dos relacionamentos. Jesus, o Filho de Deus, está dizendo: Pedro, Tiago e João, eu preciso de vocês nesse momento orando por mim. Eu preciso de vocês aqui do meu lado agora. Vai ser difícil, eu vou enfrentar o que eu não queria enfrentar. Eu não queria passar por esse momento, mas esteja comigo aqui orando. Todo isolamento é um sinal que as coisas não estão bem com nós. Jesus pede ajuda a esses homens. Jesus pede ajuda aos discípulos dele e fala: vem comigo, vamos orar, vamos interceder. Querido, algo tão lindo é quando nós quebramos o nosso orgulho. Você sabe qual que é o problema da gente? A gente é muito orgulhoso. Está uma crise no casamento, as coisas estão difíceis, não estão dando certo, não está se encaixando, a vida familiar não está boa, e a gente vai empurrando e dando um jeitinho, porque o orgulho não deixa a gente procurar uma ajuda e falar assim: olha, a gente está numa crise a ponto de afundar. Está aqui o Marcos e a Keila, estão fazendo um curso de bem casados. 10 casais, eu vejo lá no grupo, está todo mundo avivado, irmão. Precisa de ajuda? Tem pastores na igreja, tem líder de bem casados. Procura ajuda, meu irmão. Procura ajuda por essa depressão, por essa ansiedade. Procura ajuda, não ande sozinho, não fique sozinho nesse momento, não. É um momento que você está sendo pressionado, é um momento que vai surgir muitas dúvidas no seu coração. Será que Deus existe? Porque Deus existe, por que eu estou passando por isso? Jesus chama eles e fala: vem comigo, porque eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. O Getsemane é esse lugar de prensa. É esse lugar que também pode ser para nós um esconderijo, amém? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. O Getsemane também é um lugar de conforto divino. Preste atenção. Getsemane é uma fase. Diga para esse irmão que está do seu lado: Getsemane é uma fase. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Não é definitivo. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus estava ali agoniado, orando mais incessantemente, um anjo agora aparece para confortar Jesus. Um anjo aparece agora, vendo a aflição de Jesus, e está ali confortando. Sabe por quê? O justo, quando passa uma enfermidade, a Bíblia vai dizer que até o leito dele é afofado por Deus. Você pode passar por lutas, dificuldades, mas não vai faltar conforto para a sua vida, não vai faltar palavra de direção, não vai faltar promessa, não vai faltar amor de Deus sobre a sua casa e sobre você. Não falta. Deus tem cuidado. Deus envia seus anjos. Irmãos, eu acho lindo quando a gente lê na Bíblia o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Quem lembra aí do batismo de Jesus? Jesus é batizado, o que acontece? O céu se abre e fala assim:
Deus fala lá do céu: eis o meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo vem como forma de pomba e pousa nele. E logo quando acaba o batismo, João batiza Jesus, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado. Satanás fala: olha, transforma essa pedra em pães, você não está com fome? Pula aí que os anjos vão segurar você. Se você dobrar os meus pés, eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus não se dobra à tentação de Satanás. E logo depois a Bíblia vai dizer que o Senhor envia anjos para servir o seu filho. Tem anjos que vai servir você. Não vai faltar conforto no Getsemane. Não vai faltar palavra, direção para você. Esse texto é tão lindo, meu irmão, porque ele fala de tantas coisas. Ele fala de tantas coisas que nós muitas vezes nos conflitamos. O Getsemane não é apenas um lugar. Ele é um lugar de guerra. E você não pode lutar sozinho. Eu quero trazer o primeiro ponto aqui essa noite. Existem algumas vontades de Deus. E a primeira vontade de Deus que eu queria falar com você é a vontade decretada. Deus já decretou a vontade dele sobre a sua vida. Lembra de Jonas? Jonas, vai para Nínive. Jonas, vai para Nínive. Jonas pega uma passagem e viaja para Tarsis. O que acontece com esse homem? Tentando fugir de Deus, tentando esconder de Deus, tentando não cumprir a vontade e o propósito de Deus que já estava decretado. Aquele navio a qual Jonas estava, quase é naufrágio. E ele é jogado no mar e o peixe agora engole Jonas. Porque quando Deus decreta uma vontade dele sobre a sua vida, meu irmão, você pode trocar de cabelo, você pode trocar de endereço, você pode mudar de país, você pode mudar de estado, você pode fazer o que você quiser. Se Deus decretou uma vontade sobre a sua vida, tem que cumprir essa vontade e vai se cumprir essa vontade na sua vida. Não tem como fugir. É uma vontade decretada de Deus. Não tem como. Irmão, quantos anos eu fugi de estar aqui em cima? Foram anos. Eu recebia palavras, assim, não, tá, nada a ver, né? Eu não. É para o irmão que está do lado aqui, ó. Nunca sonhei em ser um pastor, nunca sonhei em falar para pessoas, nunca sonhei em estar em um púlpito. Mas quando Deus tem uma vontade decretada na sua vida, pode fugir, Jonas. O navio que você está, você vai ter que pular dele. O peixe vai engolir você e vai te jogar você no mar, para que você cumpra o propósito e a vontade de Deus que foi decretada sobre a sua vida. Tem pessoas que estão fugindo e tentando fugir de Deus. Não vai conseguir. Mas tem a vontade proposta por Deus. Pastor, qual que é a vontade proposta por Deus? Deuteronômio diz: hoje proponho para vocês a bênção ou a maldição. Se vocês obedecerem, a bênção. Se vocês desobedecerem, a maldição. Deus está propondo um caminho. Você escolhe. Tem gente que vai nos procurar e fala assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade, Satanás levantou contra a minha vida financeira. Falei: meu irmão, vamos orar, o que está acontecendo? Você está desempregado? Não, pastor. O cartão de crédito, a fatura veio 20 mil. Satanás tem até CPF. Você está escolhendo, cara, o pior caminho. As consequências que você está escolhendo na sua vida, porque Deus apaga pecado, mas não apaga consequências. Se você pecou, Deus traz o perdão, mas vai vir consequências na sua vida.
Essa é a vontade proposta de Deus. Deus está nos propondo em todo momento. Vai por esse caminho, meu filho. Toma essa atitude. Não se vende, não se dobra. Não deixe seu coração se corromper. Continua firme. Continua olhando para mim. Não ceda ao pecado. Seja obediente. E muitas das vezes nós cedemos ao pecado. Nós somos obedientes. E nós colhemos consequências graves. Mas também, irmãos, tem a vontade desejada de Deus. Irmãos, deixa eu insinuar essa vontade desejada. Crente come muito, amém? Vamos supor que você está aqui com fome, e o irmão te chama para ir lá na casa dele comer agora uma janta. Você fala, eu estou com fome, vamos embora, irmão. E aí você está com tanta fome, quase 8 horas da noite, e você chega na casa daquele irmão, e aquela fome, aquele irmão abre a panela para você lá, e quando você olha é um fígado com jiló. Irmão, não podia ser um churrasco, uma carne cozida? Não podia ser outra coisa? Essa é a vontade desejada. Você sabe o que eu acho lindo na vida de Abraão? Preste atenção. Quando você pega o livro de Abraão em Gênesis, toda vez que Abraão chegava em uma cidade, toda vez que Abraão passava por um estágio, Deus não pedia a Abraão um altar. Deus não falava, Abraão, faz um altar para mim. O único altar que Deus pede para Abraão é Isaac. Mas em toda a trajetória da Bíblia em Gênesis, você vai ver Abraão fazendo altares para Deus. Por que será? É porque Abraão já se tornou tão amigo de Deus, que sabe do que Deus mais gosta. Todo relacionamento vai gerando conhecimento. Você sabe a cor que a sua esposa mais gosta. Você sabe da viagem que ela mais gosta de fazer, o local que ela mais gosta. Você sabe o que ela mais gosta de comer. E Abraão, sabendo que Deus ama adoração, altar, toda vez que ele caminhava, deixa eu fazer um altar para o meu amigo. Ele não precisa pedir, eu sei do que o meu amigo gosta, eu sei que ele gosta de altar, eu sei que ele tem que ser adorado nesse altar, eu vou fazer um altar para ele. É quanto mais você vai relacionando com Deus, mais você vai conhecendo do que Deus gosta. É vontade desejada. Você vai se tornando amigo de Deus e vai conhecendo o que Deus mais gosta. Mas eu quero trazer algumas aplicações breves para a nossa vida hoje. O nosso primeiro ponto é que guerras não devem ser lutadas sozinhas no Getsemane. Guerras que você tem no Getsemane não devem ser lutadas sozinhas. Tem guerras que você está lutando e não está vencendo porque está sozinho. Tem guerras que você está lutando e não está vencendo porque você decidiu estar sozinho. Você não pediu ajuda, você não pediu conselho, você não procurou alguém, você não se abriu para alguém, e você está perdendo essa guerra porque muitas das vezes você está sozinho. Não lute sozinho, não esteja sozinho, não viva uma vida cristã sozinha, não viva. Irmãos, há algo que Jesus falou que eu acho lindo: o poder da concordância. Diga comigo, o poder da concordância. Onde estiverem um, não, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, e tudo que esses 2 ou 3 concordarem, terá sido concordado no céu. Olha o poder da concordância, irmão. Quer dizer que se eu e você unirmos em concordâncias e orarmos, vai ser concordado aqui, vai ser concordado no céu também. Há um poder na unidade, amém? Há um poder na concordância. Não lute guerra sozinha. Segundo ponto: pessoas que você contava vão adormecer. Para de contar com pessoas. Você sabe qual que é o nosso maior problema? A gente coloca muita esperança em pessoas.
A gente coloca muito a nossa fé em pessoas, em pastores, em bispos, apóstolos. A gente acha que as pessoas são mais santas que nós. A gente baseia a nossa fé muito em pessoas. Jesus pediu para que os discípulos orassem. E quando ele foi orar e voltou, agora ele encontra aqueles 3 marmanjos dormindo. Quantas vezes, irmãos, nós paralisamos a nossa fé, nós travamos no Getsemane, nós não caminhamos porque nós somos frustrados com pessoas. Ah não, pastor, sabe o que é? Aquela irmã tem um WhatsApp de Deus, Deus fala com ela o tempo todo. Não, porque aquele pastor é ungido, aquele profeta, você vai lá, ele entrega tudo, até seu CPF. A gente começa a colocar a nossa fé em pessoas, em lugares. E aí quando a gente é frustrado, quando a gente é decepcionado, quando a gente passa por uma decepção, a gente quer culpar Deus. O Getsemane é um lugar onde pessoas vão te abandonar. Na hora que você mais vai precisar, as pessoas que estavam dando a sua mão falam assim, vai para lá que agora é só você. Mas tem um que não te abandona. Tem um que não te deixa. Tem um que vai estar do seu lado sempre. Tem um que você pode confiar. Tem uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que você pode colocar a sua fé, porque Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Pode ser o pior momento da sua vida. Pode ser a maior crise. Ele não vai te deixar. Não baseie a sua fé em pessoas. Não baseie a sua fé em pessoas, porque as pessoas também vão largar a sua mão no momento que você mais vai precisar. Muitos estão aqui dentro, mas por algum motivo ou outro, se decepcionaram com pessoas. Terceiro ponto, desculpa. Jesus venceu o Getsemane orando. Orando, de joelhos. Clamando intensamente. Clamando intensamente. Intercedendo. Mas preste atenção. Nem todas as orações que nós fazemos vão ser respondidas. A sua oração não vai mudar o coração de Deus, querido. Para que eu oro então, pastor? Por que eu estou orando? Pastor Márcio dizia isso muito lindo. Você não ora lembrando Deus do seu problema. Você ora para lembrar que você tem um Deus grande para resolver o seu problema. Você vai passar o Getsemane, querido, é intercedendo, é orando. Essa fase do Getsemane nós vamos conseguir orando, é intercedendo. O propósito da oração não é convencer a Deus de que eu estou certo, que é a minha vontade. O propósito da oração é convencer a mim mesmo que a minha vontade não é a ideal, porque Jesus agora chega e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus passou? Mas contudo, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sobre a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. O propósito da oração é me esvaziar de mim mesmo. Esvaziar de mim. A oração é para humilhar a minha vontade, dizer que eu sou apenas um servo do seu Senhor, eu sou apenas um servo, dependo de ti, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. A oração é quando você se esvazia e fala assim: Deus, se você fizer, você é Deus. Se você não fizer, você continua sendo Deus, mas eu estou aqui submetendo ao Senhor. Faça. Muitos de nós temos uma fé multi-emocional. A fé não é emocional, a fé é razão. Emoção passa, querido. Emoção passa. A gente vê um monte de desigrejado, pessoas desviadas, pessoas frustradas, é porque colocou a emoção em vez de colocar a fé. O
cristianismo não trabalha com emoção, ele trabalha com fé. Fala com José que o poço que ele ia ficar, um dia ele ia ser governador. Fala com a prisão que ele ia enfrentar, um dia ele seria governador de Israel. Jesus aqui não está vendo simplesmente o Getsemane. Ele está vendo o Getsemane, uma cruz, um túmulo, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele está sentado hoje à direita do Deus Pai. Toda a glória foi dada a ele. O nome que está acima de todo nome está com ele. Ele é Jesus maravilhoso. Mas ele passou pelo processo. Crente não tem que sentir. Eu estou sentindo de orar hoje. Eu não estou sentindo de orar hoje. É a sua emoção. Você vai orar chorando, você vai orar sangrando, você vai orar desabado, você vai orar quando você não tem mais força, mas você vai continuar orando, porque você não está baseado na sua fé, na sua emoção, você está baseado na sua fé. Não, hoje eu acordei me desanimado, não quero orar, não quero ler a Bíblia. Tem dia que eu sou pastor dessa casa, eu não quero vir na igreja não. Você acha que o pastor quer vir todo dia na igreja? Pastor, agora não. Tem dia que eu sou sincero, mas eu sou carne e osso. Qual o problema disso? Mas eu falo, o corpo, você não quer ir. Mas eu vou lá hoje cultuar o meu Deus. Estou sem força, estou cansado, estou passando dificuldade. Mas Ele é o meu Deus maravilhoso. E quando eu olho para Ele, quando eu olho para o propósito, quando eu olho para a glória, quando eu olho para o meu Salvador, eu vou lá, eu vou adorar Ele. Está cansado o corpo, mas vamos adorar o Senhor. Vamos cultuar o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é majestoso. Quando eu olho para o propósito, é muito maior que as minhas emoções. Nós somos uma geração emocionada. Emocionada com o cristianismo. Mas o cristianismo, ele trabalha por fé. Você não pode enxergar o que você está passando. Você tem que enxergar o propósito que Deus tem. Por que você está passando isso? Qual que é o propósito de eu passar por Getsemane? Qual que é o propósito que Deus tem para eu passar por essa dificuldade financeira? Não trabalhe com a sua emoção, trabalhe com a sua fé. Amém? E o quarto e último ponto. O Getsemane é um lugar do silêncio de Deus. O filho clamou, o filho orou, o filho sangrou sangue e Deus não falou. Tem hora que Deus fica em silêncio. Tem hora que você está orando e Deus está em silêncio. Tem hora que você busca tanto uma resposta, você quer buscar tanto porquê disso, por que eu estou passando, por que dessa situação, por que eu cheguei, cadê o Senhor? O Senhor não responde, o Senhor não fala, o Senhor não usa o profeta, o Senhor não usa ninguém para falar comigo, o que está acontecendo? É o silêncio de Deus. É o silêncio de Deus. Nem toda vez que a gente quer, meu querido, Deus vai falar conosco de uma certa forma. Lembra de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó era íntegro. E a palavra íntegro quer dizer inteiro. Deus deu testemunho de Jó. Está vendo meu servo? Ele é fiel. Jó, ele é íntegro, ele é reto. Jó, ele fez tantas perguntas para Deus. No livro de Jó, quando você lê, Jó fala assim, por que esse mal me sobreveio? Deus, por que você não responde? Por que você está em silêncio? Por que isso tudo aconteceu na minha vida? Por que essa crise chegou? Por que eu perdi tudo? Por que o divórcio veio? Por que as coisas aconteceram? E somos nós, muitas das vezes, perguntando a Deus os porquê. Só que Deus responde Jó com 70 perguntas. Jó, você me perguntou tanto. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Jó, me explica a formação de um osso no útero de uma mulher. Jó, me pergunta quem fez os céus e quem firmou toda a terra. Deus começa a fazer 70 perguntas para Jó, até que Jó se rende diante de Deus e diz, Senhor,
eu não entendo nada, eu não sei de nada, eu não tenho controle sobre nada. Jó se rende, mas ele disse: eu sei que o meu Senhor, de uma coisa, tudo podes, e os teus planos não podem ser frustrados. Jó reconhece que no silêncio de Deus, os planos e os projetos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. A vida de Jó nos ensina, irmãos, que a maior espiritualidade de uma pessoa não está revelada na quantidade de vezes que Deus fala com ela, mas a quantidade de vezes que Deus não fala. É tão lindo quando Deus está falando, é tão lindo quando Deus está trazendo resposta para você, mas quando Deus não fala, como é que a sua fé reage? Como é que a sua fé reage diante do silêncio de Deus? Como é que a sua fé reage quando Deus não está falando? Como você reage no silêncio de Deus? Abraão, ele era amigo de Deus, irmãos. E quando você pega Gênesis, do capítulo 24, no capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. Do capítulo 12 ao capítulo 19, Abraão já tem 99 anos. E Deus só fala 4 vezes com Abraão. 24 anos de diferença. Você não precisa que um profeta fale para você. Você não precisa que alguém direcione uma palavra para você. Sabe por quê? Deus essa noite já está falando com você aqui. Deus essa noite já está falando ao seu coração: filho, no meu silêncio eu estou agindo, no meu silêncio eu estou trazendo a resposta, no meu silêncio eu estou trabalhando a seu respeito, no meu silêncio não vai faltar a sua provisão, no meu silêncio não vai faltar o seu cuidado, no meu silêncio eu vou estar com você, no seu Getsêmani você vai passar, você vai ter pressionado, mas eu não vou deixar você. Você pode ter aflição nesse mundo, mas eu não vou te abandonar, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século. Você não virou órfão, você tem um pai que cuida de você, você tem um consolador, você tem alguém que tem cuidado de você, meu querido. Você não está sozinho. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua vida, meu irmão. E eu quero encerrar para dizer para você, meu querido, essa noite o Senhor está te dizendo algo. Não importa o seu Getsêmani, se é uma fase, se você está passando, se você passou por esse Getsêmani, o maior está com você. Ele que te deu a mão, e Ele não vai te abandonar desse lugar de dor. Deixa eu finalizar e te dizer algo essa noite. Toda vez que eu converso com pessoas, muitas delas têm tantos questionamentos, tantas dúvidas, tanta incredulidade às vezes. Falar: pastor, eu estava firme na igreja, eu estava com Deus, eu estava orando, eu estava intercedendo, eu estava no meu melhor momento cristão, isso aconteceu na minha vida, isso me frustrou, isso me machucou, isso me decepcionou, pastor. Quantas pessoas chegam aqui feridas por outros pastores, feridas por outras autoridades espirituais, meu irmão. Eu estou te dando um exemplo do Filho de Deus. Eu estou te dando um exemplo de Jesus, que no seu ministério terreno agora, Ele está deixando o seu lugar. Ele está deixando o lugar que Ele poderia falar assim: olha, eu não quero passar por isso, Pai. Eu não quero enfrentar esse Getsêmani. Eu não quero enfrentar isso. Eu não vou enfrentar isso. E nós temos a escolha de não enfrentar, irmãos. Nós temos a escolha de não enfrentar o nosso Getsêmani. Nós temos a escolha de fugir do nosso Getsêmani. Nós temos a escolha de fugir daquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus, mesmo suando sangue, mesmo agoniado, mesmo na dificuldade, Ele disse: Pai, passa de mim. Pai, vai doer demais. Pai, vai ser muito sofrimento. Passa de mim, Pai, esse cálice. E Deus não responde.
Mas ele fala: contudo, Pai, contudo, seja feita a sua vontade. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? É quando Judas chega com todos aqueles soldados para prender ele. E ele fala assim: amigo, a quem você viestes? Com um beijo você entregou o Filho de Deus. Como uma pessoa consegue chamar Judas de amigo? Sabe por quê? Porque Judas estava empurrando Jesus para o seu propósito. Acho que você não entendeu. Judas estava de certa forma o traindo, o machucando, mas aquela ferida, aquela dor agora que Jesus estava enfrentando da traição, estava empurrando ele para o seu propósito, estava empurrando ele para a cruz. Vai doer, vai ser uma traição, mas eu sei que tudo isso está acontecendo comigo é para me empurrar para a cruz, é para empurrar para o propósito. Então você é amigo, aqui você viestes. Pedro não, Pedro arranca a espada e passa na orelha de Malco. Pedro fala: Jesus, você não vai morrer naquela cruz. E Pedro, querendo olhar Jesus e cuidar de Jesus de uma forma, ele fala assim: você não vai passar por isso. Jesus chama Pedro de Satanás. Atrás de mim, Satanás. Essa luta no seu casamento, essa decepção, essa traição, esse divórcio chegou na sua vida? Essa ferida que alguém te fez, tudo isso está te dando autoridade, tudo isso está te empurrando para o seu propósito, tudo isso está te fortalecendo. Talvez você não entende agora, mas tudo isso está direcionando você para aquilo que Deus tem para você. Você vai ter autoridade para falar de área financeira depois que você quebrar mesmo. Você vai ter autoridade para falar de casamento depois que você passa por uma crise no casamento e você ergue, o Senhor te ergue, aí você tem autoridade para falar daquilo. Você viveu. Então toda ferida que às vezes chega na nossa vida, toda decepção, toda angústia, toda traição, toda dor, ela está empurrando você para um propósito maior de Deus. José é o poço, José é a prisão, mas um dia você vai ser o governador de Israel. Se você entender que o Getsemane é uma fase e que ela vai passar, se você entender que o Getsemane vai ser um momento passageiro de dor, de sofrimento, e você não ceder, e você falar: Pai, contudo seja feita a sua vontade, meu irmão, você está certo e cumprindo o seu propósito. Não para, não desanima, não desiste. É Deus te lapidando, é Deus te moldando, é Deus te pressionando na prensa para extrair de você o melhor adoração, o melhor adorador, a melhor oração, a melhor entrega. Tudo isso, toda essa pressão que você está passando é para te dizer: filho, eu quero extrair de você o melhor adorador, o melhor, aquele que ora, aquele que intercede. É para extrair de você o melhor azeite. Eu vou te pressionar até sair de você o melhor azeite. Nós não teremos respostas para tudo, mas nós temos aquele que sabe de todas as coisas. Nessa noite você vai receber o pão e o vinho, o suco da uva. Eu queria muito que você, de uma forma tão linda, agradecesse ao seu Senhor, porque a cruz foi o extrato. Mas se ali no Getsemane Jesus tivesse desistido de mim e de você, nós não poderíamos estar aqui hoje celebrando o nome dele. Se ele tivesse desistido naquela hora, nós não poderíamos estar aqui adorando ele, celebrando o nome dele na Lagoinha Nacional hoje. Nós só estamos aqui porque ele falou assim: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha, mas seja feita a sua vontade. Meu querido, essa noite é noite de você celebrar a Santa Ceia de uma forma a dizer assim: ele morreu por mim, ele não desistiu de mim, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, e eu sou alegre, eu estou feliz porque ele me ama. Ele te amou, ele não desistiu. A Bíblia diz que ele viria o fruto penoso do seu trabalho e se alegraria. Se coloque sobre os seus pés nesse momento, meu irmão, para você receber a Santa Ceia.